aí galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Waddington, para quem não me conhece, sou professor de língua inglesa e estamos aqui para a nossa videoaula da semana. Nessa semana, pessoal, vamos estudar sobre as linking words. O que são essas linking words e para que servem? Essas linking words, pessoal, como o próprio nome diz, que linking é ligar e words são palavras de ligação. Essas palavras servem para você ligar uma frase com outra, para você dar um sentido para essas duas frases. Como no português conhecemos como conjunções. No inglês são linking words, ok? Então, atenção para a nossa videoaula de hoje, que iremos aprender algumas linking words. Então, galera, vamos aqui para a explicação das linking words. Essas linking words, pessoal, são palavras em inglês que estabelecem conexão das sentenças. O que é isso, pessoal? Elas ligam uma sentença em outra para dar sentido, um sentido completo àquela ação, aquele texto, aquilo que você está tentando transmitir. Então, essas ligações elas servem para dar essa coerência e coesão ao texto. Como ele diz aí, ó, as linking words são palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer ligação entre as frases, ou seja, é papel dessas palavras dar coerência e coesão textual em uma mesma oração. No português, o que chamamos de conjunções. Então, pessoal, essas palavras, essas linking words, elas são as conjunções que a gente conhece, certo? Então, essas palavras elas são muito importantes para você compreender bastante um texto. O que a gente vai focar hoje, pessoal, é no aprendizado dessas palavras, para que vocês, quando vê essas palavras em algum texto, vocês conseguirem entender o que o autor está tentando passar, qual a ideia que ele está tentando dar por exemplo, naquele trecho, naquele fragmento, qual a ideia que ele está tentando transmitir, ok? Então, vamos aqui para as formas de que as linking words elas podem ser usadas, pessoal. Elas têm ideias diferentes, são vários tipos de linking words. Vamos colocar aqui apenas essas, que são as ideias que expressam addition, que é adição, quando você quer somar ideias, contrast, quando você quer contrastar ideias, cause, que é quando você vai explicar a causa de alguma coisa que já mencionou, sequence, que é quando você dá sequência a algo que você já mencionou também, e conclusion, que é quando você quer concluir uma ideia que você já mencionou anteriormente, ok? Vamos trabalhar com essas 5, ok? Hoje. Addition, no caso, pessoal, é quando você dá a ideia de adicionar informações, você está enumerando informações, adicionando informações àquela coisa que você está falando, aquela frase, aquela sentença. Então aqui a gente tem alguns exemplos, como and, que é o e, also, que é também, moreover, que é além disso, temos também besides, que é além de, e temos in addition to, que é além de também. Então vocês podem observar que a ideia que essas palavras dão, a tradução dessas palavras é sempre de soma. Então por isso que é a addiction, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar. Aqui 2 exemplos. He is handsome, gentle and polite. Aqui está dizendo o quê? O and que está aí, destacado. Ele é bonito, gentil e educado. Então, vocês estão observando aí, que ele deu várias características desse ele. Então, esse and, ele colocou para somar, para adicionar ideias, para adicionar informações, ok? E temos o segundo exemplo, que é she is beautiful and tall. Moreover, she is polite. Ele também está somando informações, pessoal. Ele disse que ela é bonita e alta. E o moreover aí está sendo usado para somar mais. Ele diz assim, além disso, ela é educada também, ok? Dando continuidade, temos aí os linking words com ideia de contrast, que os conectivos de contraste são utilizados para estabelecer a oposição de coisas, certo? Então temos aí o but, que significa mas, however, contudo, although, que significa apesar, e nevertheless, que significa mesmo assim. Então ele sempre está dando uma ideia de contraste, se vocês forem observar. A ideia de eu fiz isso, mas não fiz aquilo, eu fiz isso, contudo não fiz aquilo. Então vocês vão ver agora nos exemplos, ok? 2 exemplos. O primeiro exemplo, she is nice but he doesn't like animals. Ele é legal, mas ele não gosta de animais. Então tá dando um contraste de ideias, certo?
E o segundo exemplo, she is gentle, however, I don't like him. Ele é gentil, ele é cavalheiro, mas, porém, contudo, eu não gosto dele. Então vocês observaram aí, a pessoa dá uma coisa positiva, porém coloca algo negativo em seguida, tá dando um contraste de ideias. Vai ser sempre com essa ideia, vai sempre expressar essa ideia de você colocar algo positivo para depois colocar algo um pouco negativo no seu ponto de vista. Cause são as linking words de causa e consequências, são utilizadas em situações em que há causa e efeito, ação e reação. Então, temos aí 4 exemplos, que é so, que é então, therefore, que é contudo, o since, que é desde, e o because, que é por causa. Ele está sempre expressando essa ideia de efeito, causa, algo que gerou aquilo, certo, pessoal? Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. I don't go to school because I sick. Ele disse, eu não vou à escola porque eu estou doente. Então ele está dizendo a causa de alguma coisa, certo? Eu não vou à escola porque eu estou doente. Então ele está dando a causa daquela situação. E o segundo exemplo, you study a lot, so you got a better grade. Ele disse o que? Eu estudei muito, então eu consegui uma nota melhor, uma boa nota. Então ele está dando também a consequência, a causa de ele ter estudado bastante, certo? Dando continuidade, temos sequence, que são as linking words utilizadas para dar continuidade a um evento. Você está falando de alguma coisa e você quer ligar uma sentença a outra, para você dar continuidade à sua ideia, como por exemplo aí temos then, que é então, as result, que é como resultado, after, que é após, e later, mais tarde. Então você está falando alguma coisa, você sempre tem colocando aquela linking word, então, depois, como resultado disso. Então vamos ver os exemplos. After he studied so hard, he passed the test. O que ele disse aí? Após ele estudar muito, ele passou no teste. Então ele está dando essa ideia de continuidade, né, com esse after. E temos o segundo exemplo, que é I trained hard to all month. As a result, I won the contest. Ele disse o quê? Que treinou bastante o mês todo. E como resultado, ele ganhou a competição, ele ganhou o concurso, certo? Então esse as a result está dando ideia de continuidade. Conclusion são as linking words que passam a ideia de conclusão da frase ou da ação que você tem no texto ou em uma sentença separada, ok? Temos os exemplos aí de in conclusion, in short, or overall e finally. Que in conclusion é em conclusão, in short é em resumo, overall é no geral e finally é finalmente. Então elas sempre estão passando essa ideia de finalização, de conclusão daquela ideia que você passou, daquele ato que você está tentando transmitir através das palavras, ok? Então os exemplos. Primeiro exemplo, in conclusion, a form of exercise. Ele diz o que? Em conclusão, caminhar é um barato e é uma forma segura de se exercitar. Ele está dizendo, talvez teve um contexto antes desse daí, então ele está dizendo que em conclusão, caminhar é barato, ok? E o segundo exemplo, in short, this year is not been good. Está dizendo o que? Na nossa realidade, que em resumo, esse ano não está sendo bom, não está sendo um bom ano, ok? E aí, para finalizar, pessoal, temos essa tabela aí, para quem tiver interesse de anotar algumas palavras a mais, pode dar um print aí, ou pode escrever no caderno, é só algo a mais. Se vocês tiverem curiosidade de procurar a tradução de alguma dessas palavras, temos aí, ó, 4 tipos aí, que é emphasizing, que é para dar ênfase a alguma coisa que você quer, addition, contrast e order, ok? Então essas são algumas das palavras, são algumas palavras a mais, ok, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo, ver novamente e responder a atividade corretamente, ok? Qualquer dúvida, vamos ter interações pelo WhatsApp agora, então cada professor de cada turma vai esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, até mais, see you!